vamos refletir sobre o seguinte. Imaginem que à minha frente eu tenho uma xícara de café. E talvez você se pergunte assim, usando aquela metáfora que todos conhecem. Essa xícara está meio cheia ou meio vazia? O que vocês acreditam? Quando você aprende a estudar a metodologia Lean, que é uma filosofia que busca redução de desperdício, a pergunta não é se ela está meio cheia ou meio vazia. A pergunta é, por que uma xícara é tão grande? Porque todo o espaço vazio está agora coberto de ar. Então, quando nós falamos sobre metodologia de desenvolvimento empresarial, primeiro é importante nós entendermos quais são as perguntas, quais são as ferramentas e qual metodologia que nós queremos utilizar. Vamos começar pela empresa? O que é uma empresa? Uma empresa é um PTR. Pessoas mais processos geram resultados. Pessoas mais processos geram que tipo de resultados? Satisfação com clientes, satisfação com colaboradores e satisfação financeira. Para resolver problema de pessoas, você aplica liderança. Para resolver problemas de processos, você aplica gestão. Toda empresa pode vir a buscar um resultado melhor. Como é que você sabe qual é o resultado que atende a sua empresa? Para você poder analisar tudo isso, antes é muito importante você definir onde você está, onde você quer chegar e depois mensurar qual é o caminho que você vai utilizar para sair de um ponto ao outro. Nós, enquanto seres humanos, temos uma necessidade, que é de termos na nossa mente uma imagem daquilo que nós queremos alcançar. Então, por onde nós começamos? Nós começamos primeiro pela visualização. Visualização de quê? Do estado desejado. Ou seja, o que eu quero ser, o que eu quero fazer, ou o que eu quero ter ao longo do meu projeto ou do meu processo. Para eu poder descobrir o meu estado desejado, antes é muito importante que eu descubra o meu estado atual. E o meu estado atual, uma vez mapeado, ele permite que eu trace um caminho para que eu possa conseguir alcançar o meu estado desejado, em que muitas vezes no caminho ele não me dará uma linha reta, porque eu possuo processos muitas vezes viciados, eu possuo comportamentos que não me levam para o resultado que eu gostaria de alcançar, e muitas vezes eu tenho comportamentos que ele já tem um nível muito alto de engajamento, mas na direção errada. E eu posso chamar comportamentos altamente engajados na direção errada de vícios. Então eu posso cair pelos vícios e subir pelas virtudes. Por que isso é importante? Quando você descobre que o processo ele não está te levando para o estado desejado, uma coisa chamada tomada de consciência faz com que você analise o ponto onde você está e recoloque a sua jornada em direção aonde você quer chegar. Então, o primeiro passo é você visualizar. Nessa visualização, você entende o seu estado atual, você busca o seu estado desejado. E você vai entender o que com isso? Que existe uma necessidade de desenvolver comportamentos, habilidades e atitudes. Esses comportamentos, habilidades e atitudes são os comportamentos humanos que te levam para um resultado. Como é que você enxerga isso na prática? Você pode aplicar uma roda da liderança, em que nessa roda da liderança você vai descobrir se os seus resultados eles estão aderentes à proposta de trabalho. Você vai descobrir se você tem se tornado um mentor para as pessoas que estão à sua volta. Você vai descobrir se você tecnicamente domina o sistema a ponto de inspirar as pessoas. Você vai refletir se você verdadeiramente tem conseguido demonstrar para as pessoas à sua volta a necessidade de engajamento. E aí nessa roda você vai mapeando como você está, quais competências você possui e se desenvolver esses conhecimentos, essas habilidades e essas atitudes, elas são capazes de te dar as virtudes necessárias para chegar no estado desejado. Quando você então tem a visualização de onde quer chegar, entendeu onde você está, para onde você vai e quais são as suas competências, é importante você refletir que
Autoconhecimento, uma vez desenvolvido, te dá resultado. Ou seja, como se fosse um pequeno triângulo. Autoconhecimento é a base do desenvolvimento, que uma vez realizado, ele te traz resultado. Se autoconhecimento é a base do desenvolvimento, talvez você possa perceber que comportamentos repetidos se tornam hábitos. E o que é um comportamento? Ações e reações. Na ação, você pensa para fazer. Na reação, você faz sem pensar. Se comportamentos repetitivos são hábitos, pode ser que, ao observar esses comportamentos, você entenda a tendência de comportamento. Faz sentido? Se você entende a tendência de comportamento, você pode buscar padrões. Que padrões são esses? Se você é mais executor, se você é mais analista, se você é mais comunicador ou se você é mais planejador. Se você for mais executor, você é mais voltado em resultados, em processos, você tem postura mais dominante, voz mais imperativa, você está focado em entregar resultado com o esforço adequado, no prazo adequado, do jeito mais rápido possível. Se você é analista, você já é uma pessoa mais focada em ter dados, números, pensar para falar, muitas vezes refletir sobre vários cenários antes de se posicionar. Se você é mais comunicador, naturalmente você é uma pessoa mais entusiasmada, aquela pessoa que se comunica com o corpo, que muitas vezes o sorriso diz mais do que 1000 palavras e o silêncio também, o corpo fala, você é capaz de ler uma pessoa muito mais do que ler um livro. E esse comunicador, ele tem um poder muito grande de persuasão, mesmo que ainda muitas vezes ele pense com a boca. E você também pode ser um planejador. O planejador é aquela pessoa que busca de uma forma sistêmica enxergar as pessoas, se importa com elas, é capaz de se colocar no lugar delas, de buscar a melhor forma de que as pessoas se relacionem para que tenham as menores dores. Por quê? Porque ele se importa com pessoas. Quando nós analisamos o perfil combinado do executor e do analista, nós percebemos pessoas muito voltadas para processos. Quando nós percebemos pessoas muito comunicadoras e planejadoras, nós percebemos pessoas muito focadas para pessoas. Pessoas que, por sua vez, possam ser executoras e comunicadoras, elas são focadas em iniciativas. Outra vez, pessoas que são mais analistas e planejadoras, elas são mais focadas em terminativas. A combinação desses 4 perfis forma cada um de nós. O que quer dizer que você e eu temos o quê? Os 4 perfis comportamentais e tendências de comportamento. Naturalmente, nós temos um perfil natural, mas que em algumas situações, algumas dessas características, elas podem se aflorar. E elas vão se aflorar mostrando um pouco de qual é a sua tendência de comportamento dentro daquele meio que você está sendo exigido. Se isso faz sentido para ti, qual é o próximo passo, uma vez que você entende quem você é? É fazer agora a leitura para entender como lidar com o outro. E como é que você faz a leitura para lidar com o outro? Observando como o outro fala, como o outro ouve, como o outro sente. Ou seja, nós estamos falando dos sistemas representacionais. Por que isso é importante? Porque a forma como o outro fala, como o outro ouve, como o outro sente, ainda que sentir possa ser tato, olfato e paladar, demonstra muito como ele também aprende. Então, se você fala com o outro numa linguagem que ele gosta de falar, provavelmente você vai se conectar com essa pessoa. Então, você pode ser visual, auditivo ou sinestésico. Se você é visual, você usa palavras como imagem, como beleza, como gráfico, como ver, como desenhar, como enxergar, como olhar. Se você é mais auditivo, você vai escutar palavras como feedback, opinião, quero ouvir, som, música. Isso é música para os meus ouvidos. Quero estar atento, prestando atenção auditivamente ao que é falado. E se você é mais sinestésico, você gosta daquilo que toca você, aquilo que te faz sentir sabor, como tato, olfato e paladar, e você pode usar palavras como gostei, não gostei, eu sinto, eu gosto de pegar para sentir, eu gosto de tocar e entender como funciona. Essas palavras, elas demonstram como você aprende e como você se comunica. Por que isso é importante? Porque se você se comunica com alguém na linguagem que ela aprende, na linguagem que ela comunica, você estreita relacionamentos e fica mais fácil de você entender como o outro quer ser tratado. Para que isso aqui fique mais simples, nós podemos inclusive perceber um movimento provável dos olhos, em que quando nós conversamos com as pessoas nas microexpressões, nós sabemos que quando ela olha para cima, ela é visual. Quando ela olha para o lado, ela é auditiva. Quando ela olha para baixo, ela é sinestésica. Se ela olha para cima, a esquerda dela e a minha direita, ela faz um visual lembrado.
Se ela olha para cima, a minha esquerda ou a direita dela, ela faz um visual construído. Como é que fica fácil de guardar o construído e o lembrado? É só lembrar da palavra Coca-Cola. É como se você imaginariamente escrevesse essas palavras na testa de alguém, e aí quando a pessoa está olhando para cima, para a direita ou para a esquerda, é só você perceber se o C é de construído ou se o L é de lembrado. Quando você percebe isso, você sabe se a pessoa está criando uma imagem, se ele está se lembrando de um fato no passado ou se ele está construindo uma possibilidade no futuro. Por exemplo, onde você quer estar daqui a 5 anos? A tendência para uma pessoa que se comunica visualmente é olhar para cima, para a direita. Por quê? Porque ela vai construir uma imagem. Onde você estava ontem à noite? A tendência, se a pessoa é visual, é olhar para cima, para a esquerda. E ela vai se lembrar desse fato. A mesma coisa pode acontecer com o auditivo. Ele pode ter o auditivo lembrado, ou ele pode ter o auditivo construído. E se ele olha para baixo, ele pode olhar. Se ele olha à direita dele, ele pode ter uma conexão sinestésica. Se ele olha à esquerda dele, ele pode ter um diálogo interno. Para fins de gestão em call center, quando num feedback uma pessoa olha para baixo demasiadamente, depois que perguntas, fatos, evidências lhe foram apresentadas, qual é a tendência? Que essa pessoa se conecte com suas emoções. Então, o que se recomenda? Se recomenda quebrar o estado. O que é quebrar o estado? Se está de pé, se está sentado, fique de pé. Se está de pé, sente-se. Se está num ambiente fechado, vá para um ambiente aberto. Se a pessoa está olhando para baixo, olhe para cima. Se a pessoa está falando de assuntos muito sérios, fale de um assunto engraçado. Para quê? Para que a mente da pessoa se dissocie de um fato negativo e, ao contrário dela entrar num processo, por exemplo, de catarse, ela volta para um processo natural e, nesse processo natural, ela consegue dar o seu melhor resultado. Então, você começa a perceber as pessoas pelo perfil comportamental, pelos sistemas representacionais, observando também as microexpressões, como, por exemplo, o movimento provável dos olhos. Que outras formas você pode utilizar? Você pode utilizar a acuidade sensorial. O que é a acuidade sensorial? É um estudo de Alberto Mehrabian, dos anos 50, em que, ao perceber como as pessoas se comunicam, ele entendeu 3 aspectos. 7% da comunicação acontecem pelas palavras que são utilizadas. 38% da comunicação acontece pela entonação de voz, pela velocidade da voz, pela altura da voz, se a voz é mais grave, se a voz é mais fina, e pela emoção transmitida ao se comunicar com outra pessoa. E também pode ser percebido através dos gestos. E 55% através do seu corpo, através da roupa que veste, dos lugares que frequenta, da forma como você se posiciona para falar, se você é muito intrépido ao falar ou se você é um pouco mais comedido para falar. Tudo isso é uma forma de você se comunicar. E o que quer dizer acuidade? Acuidade é você calibrar como está o estado emocional do outro. Se o outro está no estado emocional mais sensível, como é que você se comunica com essa pessoa? De uma forma mais sensível, mais respeitosa, um pouco mais cuidadoso com as palavras. Se a pessoa já está muito enérgica, agitada, alegre, feliz, como que você se comunica com essa pessoa? No nível de energia que essa pessoa requer a comunicação. Para quê? Para que crie conexão. É como se inconscientemente você estivesse dizendo para o outro: eu valido a sua pessoa. Ou seja, eu estou falando de validação de pessoas antes mesmo de falar de validação de processos. Logo, se você compreende o perfil comportamental, os sistemas representacionais, movimento provável dos olhos, a acuidade sensorial, talvez você já tenha entendido que no fundo eu estou falando de quê? Eu estou falando de rapport. E o que é rapport? Rapport é um estado de conexão não verbal. É um estado de conexão inconsciente. É um estado sinestésico em que nós nos envolvemos. Para quê? Para que nós estejamos no estado de abertura, no estado de curiosidade, no estado de criatividade para com o outro. Nós costumamos dizer que no estado de rapport, ao contrário de sermos interessantes, nós nos tornamos interessados. Para que tudo isso? Quando você lida bem com as pessoas, você consegue interpretar melhor os processos. Pessoas que entendem que são bem cuidadas, alinhadas com um propósito e com seus valores, elas cuidam melhor dos seus processos. Uma vez que isso é feito, resultados de clientes e colaboradores e financeiros, eles podem ser alcançados no curto, no médio e no longo